E aí galera, mais uma videoaula Direito Administrativo 1, hashtag Orgulho de ser Exanc para vocês agora. Lembrando que na videoaula passada nós demos umas dicas sobre características comuns das pessoas jurídicas que compõem a APD e a API, não é? E agora entramos já em algumas características específicas só dos sujeitos da API e agora lembrando quem são essas espécies de API. Nós temos 4 sujeitos de API: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Atenção, as autarquias, como nós já sabemos, são pessoas jurídicas de direito público interno. Elas são criadas pela lei, não é? É um processo, como todos os entes da API, é um processo de descentralização administrativa, descentralização legal, não é? Bem, as autarquias, elas têm uma finalidade específica, como todos os entes da API têm. Nós já aprendemos isso na aula passada, quando estudamos lá, não é? O princípio da especialidade. Especialidade significa que os entes da API são criados pela APD, que são os entes políticos, para desempenharem funções específicas, funções especiais. Muito bem, regra geral, doutrinariamente falando, as autarquias são criadas para prestarem qualquer serviço público. Então, a finalidade da autarquia é a prestação de um serviço público, que pode ser de qualquer natureza, educacional, de saúde, segurança, saneamento, enfim, todo tipo de serviço público pode ser prestado por autarquias. Quais são as modalidades de autarquia? Nós definimos a autarquia como autarquia comum. É aquela autarquia genérica. É a autarquia que tem como sua razão de ser, como já disse, prestar serviço público. Mas é preciso lembrar que nós temos outras 3 modalidades de autarquia. As chamadas agências reguladoras. Toda agência reguladora é uma autarquia. Toda agência reguladora, portanto, é um ente da API, é uma pessoa jurídica de direito público interno. E qual é a finalidade da agência reguladora? Fiscalizar os prestadores de serviço público. Vejam, as agências reguladoras, portanto, exercem um papel de poder de polícia e poder disciplinar sobre aqueles que prestam serviços públicos. Exemplos de agências reguladoras: nós temos aí a ANA, Agência Reguladora de Águas, Agência Nacional de Águas; a Anatel, Agência Reguladora de Telecomunicações, Agência Nacional de Telecomunicações; a ANEEL, Agência Reguladora de Energia Elétrica, Agência Nacional de Energia Elétrica; Ancine, Agência Nacional do Cinema; Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária; a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza os planos e as operadoras de plano de saúde, de seguro-saúde. Temos também a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres; ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aéreos; ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Vejam, toda agência reguladora, portanto, é uma autarquia. Uma outra modalidade de autarquia são os chamados conselhos de classe. Então, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Odontologia, o Conselho Regional de Odontologia, enfim, os conselhos de classe são autarquias, são todos entes da administração pública indireta. Os conselhos de classe, portanto, possuem todas aquelas características dos entes da API que nós já dissemos.
eles têm prerrogativas processuais, não é? Eles têm imunidade tributária, eles são chamados de fazenda pública quando estão no processo, os seus bens são bens considerados públicos. Vejam, os conselhos de classe são, portanto, entes da administração pública indireta. Agora, atenção, os conselhos de classe não estão sujeitos à licitação. Os conselhos de classes não estão sujeitos ao dever de concurso público. Esta é uma exceção. E vejam, no caso, a OAB. A OAB é um conselho de classe, mas a OAB não é considerada ente da administração pública indireta. O Estatuto da Advocacia considera a OAB uma autarquia. Portanto, a OAB é uma autarquia, mas a OAB não é ente da administração pública indireta e, portanto, a OAB não possui nenhuma das características dos entes da administração pública indireta. Ela não tem imunidade, ela não tem prerrogativas, os seus bens são privados. As pessoas que trabalham na OAB são empregados seletistas que não prestaram concurso público, ela não tem o dever de licitar, não está sujeita ao Tribunal de Contas, as pessoas que trabalham na OAB não estão sujeitas à lei de improbidade, a OAB não sofre controle da APD, ou chamada tutela, a OAB não sofre. Enfim, apesar de ter o nome de autarquia, apesar de ser um conselho profissional, a OAB não é ente da administração pública indireta, anote esta exceção. E uma outra possibilidade de autarquia são as chamadas autarquias territoriais. Autarquias territoriais, em verdade, são os territórios, estes possíveis de criação com a Constituição de 88. Fernando de Noronha era um território, já não é mais. O estado do Acre foi um território, já não é mais. Então, este território, que você estuda em direito constitucional, é chamado no direito administrativo de autarquia territorial. Muito bem, meus prezados, fundação pública, um segundo sujeito da API. Fundação pública é pessoa jurídica de direito privado. Fundação pública não é criada pela lei, é autorizada pela lei. A autarquia é criada pela lei. Fundação pública não. A criação da fundação pública ocorre após a autorização legal e ela acontece com o registro do estatuto da fundação no cartório de registro de pessoa jurídica. Atenção! Uma informação a mais, anote aí, as competências, as atribuições da fundação pública devem estar previstas numa LC, numa lei complementar. Então vejam como o legislador constitucional foi um pouco polêmico. Ele exige uma LO para permitir a criação da fundação pública e exige uma LC que tem rito mais complexo, quórum maior, para definir as competências da fundação pública. Nós sempre orientamos no seguinte sentido: quando um prefeito quer criar uma fundação pública no município, quando o governador quer criar no estado uma fundação pública, ou quando o presidente da República, na esfera federal, pretende criar uma fundação pública federal, nós precisamos ter em mente que para a autorização basta a LO, mas para definir as competências é preciso LC. Portanto, o chefe do executivo, para ganhar tempo, na prática deve, hashtag fica a dica, na prática ele deve encaminhar um projeto de LC, lei complementar, que autoriza a criação da fundação e que também já define as competências. Porque é claro, meus prezados, imagine um trâmite no legislativo para autorizar.
Autorizada a fundação, eu pego o estatuto, registro na junta comercial, no cartório de registro de pessoa jurídica, registro no cartório de registro civil. Mas e as atribuições dessa fundação? Onde estarão as competências? Só na LC, que ainda precisa ser votada. Por óbvio que isso gera um tumulto. Imagine o legislador sendo chamado duas vezes, um para votar autorização por LO, autorização de criação, e a outra vez para votar as atribuições da fundação. Isso não tem lógica, não tem sentido, é desarrazoado, meus prezados. Portanto, para vocês, meus alunos da Exanc, hashtag só Exanc aprova mais que Exanc na OAB, fica a dica: o Executivo deve encaminhar um projeto de lei complementar em que já se prevê a autorização da criação e também nesse projeto já se contemplam as atribuições que esta fundação autorizada terão. Esta fundação terá essas atribuições. Muito bem, a partir da aprovação da lei complementar, que autorizou a criação e que já definiu competências, cabe a elaboração do estatuto pelo Executivo e depois o registro deste estatuto no cartório de registro de pessoa jurídica para que a fundação seja realmente criada. Primeiro ela é autorizada e depois ela é criada. Agora atenção, para que serve uma fundação? Doutrinariamente falando, qual a finalidade da fundação pública? A sua finalidade é prestar dois tipos de serviço público. Vejam que ela é mais específica do que a autarquia. A autarquia podia ser criada para qualquer serviço público. Fundação pública, doutrinariamente falando, pode ser criada para dois serviços públicos. Ou ela presta serviço público de saúde, ou presta serviço público de educação. Uma fundação pública tem estas duas finalidades. Lembrando, todo ente da API é criado por uma finalidade específica, então é preciso delimitar qual é o objetivo, qual é a finalidade, qual é o fim, a razão de ser dos entes da API, e vale isso para todos os entes, inclusive para a fundação pública. Muito bem, a fundação pública, portanto, uma vez autorizada e criada, atuará nestas áreas. A pergunta que eu faço agora é: quais os tipos, as modalidades de fundação? Bem, a doutrina define que fundações públicas podem ser de duas naturezas. Atenção, duas espécies. A fundação pública é de direito público ou a fundação pública é de direito privado. Não façam confusão nas suas cabeças, não é? Não confundam-se. Toda fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado, mas nas suas modalidades. Eu posso ter uma fundação pública chamada de direito público e uma fundação pública chamada de direito privado. E qual a diferença entre elas? Justamente a natureza. A fundação pública de direito privado é a fundação pública comum, a tradicional. É aquela fundação que tem natureza de pessoa jurídica de direito privado, foi autorizada pela lei, criada com registro. Fundação pública de direito privado é a fundação padrão, é a fundação comum. E a fundação pública de direito público? Esta se trata de um equívoco do legislador. O legislador erra quando trabalha com a fundação pública e ele cria este ser, este monstro jurídico que nós chamamos fundação pública de direito público. A fundação pública de direito público tem características diferentes. Primeiro, ela pode ser uma fundação criada diretamente pela lei. Olha que loucura! A fundação pública não é criada pela lei, ela é tão somente autorizada, mas o legislador, ao votar o projeto de lei enviado pelo Executivo, disse: fica com esta lei criada a fundação pública. Meus prezados, a lei não tem expressões desnecessárias, nós aprendemos isso lá nas aulas de TGD. Vejam, neste caso, se a lei criou uma fundação, eu não posso considerá-la fundação comum, ordinária, fundação pública de direito privado. Ela será chamada fundação pública de direito público. Outra possibilidade, outro erro.
o legislador, ao autorizar a fundação por meio de lei, ao autorizar a criação da fundação por meio de lei, define que esta fundação a ser criada é uma fundação pública que tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público. Vejam, o legislador erra na natureza jurídica. A natureza jurídica de uma fundação é ser pessoa jurídica de direito privado. Mas o sábio legislador disse: não, essa fundação que nós estamos autorizando a criação será pessoa jurídica de direito público. Jesus, por que disse isso, legislador? Disse porque quis. Disse porque não conhece do direito e a lei não tem expressões desnecessárias. Portanto, se o legislador disser que a fundação está criada, ao invés de autorizada, que era o correto, o legislador criou uma fundação pública de direito público. Se o legislador disser que esta fundação autorizada terá natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público, o legislador também criou uma fundação pública de direito público. Vejam, a diferença é esta: ou a fundação foi criada, ou a fundação, em que pese autorizada pela lei, tem natureza jurídica de direito público, de pessoa jurídica de direito público. Meus prezados, anotem aí, hashtag só para vocês: esta fundação pública de direito público é chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Fundação autárquica ou autarquia fundacional é a fundação pública de direito público. Ok? Entenderam? Então nós temos fundação comum, fundação privada, fundação pública de direito privado, fundação comum, fundação pública de direito privado, e fundação autárquica ou autarquia fundacional, que nada mais é do que uma fundação pública também de direito público. Muito bem. Eu chamo a atenção de vocês para a minha primeira OBS desta videoaula de hoje. A primeira OBS: não confundam fundação pública, ente da API, pessoas jurídicas que compõem a administração pública, com fundação privada. Vejam, fundação privada, por exemplo, fundação maçônica em Uberlândia, é uma fundação privada. Fundação Roberto Marinho é uma fundação privada. Fundação Bradesco é uma fundação privada. Estas fundações não integram a AP. Fundação privada não faz parte da administração pública. Mas pode colaborar com a administração pública? Pode. Nós aprenderemos isso numa próxima videoaula. Fundação privada você já estudou em direito civil. Tudo que você estudou em direito civil sobre fundação, nós chamamos em direito administrativo de fundação privada. As fundações públicas são estas, que eu disse, autorizadas pela lei, fruto de uma vontade da administração pública direta. É a APD a instituidora da fundação pública. Claro, excepcionalmente, uma fundação pública pode ser criada diretamente pela lei e pode até assumir natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público. A grande distinção é que a fundação chamada privada, que não integra a API, ela é instituída por um ato de uma pessoa física, ou um ato inter vivos, ou um ato causa-mortes. Ela é prevista num testamento. Então a fundação privada não faz parte da API, e a fundação pública, seja de direito público, seja de direito privado, fazem parte da API porque foram idealizadas por um ente da administração pública direta. Foi a União que enviou o projeto de lei, foi o Estado, o município, o DF. Na fundação privada não.
a pessoa chegou no cartório e falou: quero registrar aqui um estatuto de uma fundação privada, e ela está criada. Ou a pessoa num testamento disse: exijo que uma fundação seja criada, e nomeio inclusive quem irá criar esta fundação, instituir essa fundação em meu testamento. Vejam, não confundam o que vocês aprenderam em direito civil, fundação privada para nós, com fundação pública, que pode ser de duas naturezas: fundação pública de direito privado, fundação pública de direito público. Galera, agora OBS 2, agência executiva. Não confundam esta expressão agência executiva com agência reguladora. A agência reguladora, nós já vimos, é uma espécie de autarquia, uma espécie. A agência reguladora: Anatel, Aneel, Ancine, Anvisa, ANS, ANTT, ANTAC, ANAC, ANA, todas agências reguladoras. A agência executiva é um título. Agência executiva é um título que eu dou, ou que a lei deu, a uma autarquia ou uma fundação pública. Então, a agência executiva pode ser o nome tanto de uma autarquia quanto de uma fundação pública. E por qual razão autarquia e fundação pública recebem esse bendito nome, esse codinome, agência executiva, esse nome carinhoso, não é? Por quê? Qual razão? Disse a lei: se a autarquia e a fundação pública, por meio de seus respectivos diretor, presidente, superintendente, não importa o nome, o chefe da autarquia ou da fundação, quiser tornar esta autarquia, esta fundação, mais eficiente, ele celebrará consigo mesmo um chamado contrato de gestão. E a partir do momento em que este diretor desta autarquia ou desta fundação pública celebra esse contrato de gestão, que é um pacto, uma carta de intenções, na qual ele elenca todas as atividades que ele fará e que a agência ou a fundação fará para se tornar mais eficiente. A partir desse momento, esta agência, esta autarquia e esta fundação pública são chamadas de agência executiva, porque visam executar esse contrato de gestão, esse plano de melhoria, de eficiência, de salvamento. Então, a autarquia e a fundação pública recebem o nome de agência executiva a partir do momento em que se comprometem a se tornarem mais eficientes. E atenção, hashtag orgulho de Ceresanque só para vocês. Qual é o benefício? Por que razão um diretor reconheceria que a autarquia que ele dirige é ineficiente? E por qual razão ele assumiria o compromisso público de se tornar este ente mais eficiente? Meus prezados, em razão do tutu, do faz-me rir, do dinheiro, a bufunfa. É isso que a agência executiva gera. Ao classificar uma autarquia ou fundação pública como agência executiva, aquele diretor passará a receber mais dinheiro público para tornar aquela agência mais eficiente. Vejam como no Brasil as coisas funcionam. Uma autarquia, uma fundação pública, um ente da API é criado para tornar o serviço público mais eficiente. É por isso que nós descentralizamos. Nós saímos da APD subdividida em órgãos e criamos a API, que também pode ser subdividida em órgãos. Nós já aprendemos que a criação de órgãos, ministérios, secretarias, é o que nós chamamos de desconcentração. Mas nós criamos então esta autarquia, esta fundação pública para ser mais eficiente, mas ela acaba não sendo. E aí, numa nova tentativa de torná-los eficientes, tornar estes entes eficientes, a lei cria o sistema da agência executiva. A agência executiva, compromisso, pacto de melhor gestão
e aí ela passa a receber mais dinheiro para cumprir uma obrigação que já era sua desde o nascedouro. Uma agência executiva, na verdade, uma autarquia ou uma fundação pública, porque a agência executiva é só um título, vale para os dois, autarquia e fundação, só reconhece que essa autarquia, essa fundação, que deveriam ser eficientes, não são, mas que agora passarão a sê-lo. Veja, isto é agência executiva, não confunda agência executiva com agência reguladora. A agência reguladora foi criada para fiscalizar os prestadores de serviço público. Assim como os conselhos de classe, que são autarquias profissionais, foram criadas para fiscalizar determinadas atividades profissionais, regular a livre iniciativa e cobrar por isso, né? Inclusive, se você deixa de pagar o Conselho Regional de Contabilidade, se você deixa de pagar o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, você será cobrado por uma execução fiscal, porque Conselho de Classe é autarquia e tem status de API. Muito bem. E terceira agora, modalidade dos entes da API. Nós vimos que o ente da API pode ser autarquia, com características específicas, fundações públicas com características específicas, e agora eu reuni. Na expressão empresa estatal, eu tenho duas possibilidades. Empresa pública, sociedade de economia mista, as duas são espécies de um gênero chamado empresa estatal. O que é empresa estatal? Empresa estatal é uma sociedade empresarial em que atua como única proprietária ou como sócia majoritária um ente, uma pessoa da APB. Então, ou a União, ou o Estado, ou o município, quando eu digo Estado, Estado-membro, ou o DF, são o único proprietário da empresa estatal ou o seu sócio majoritário. Então, a empresa estatal, empresa pública, a empresa estatal, sociedade de economia mista. Vejam, na empresa pública, o ente da APB é o único proprietário. 100% do capital social pertence ao ente da APB. Ele não tem sócio. É uma sociedade sem sócio. Ele é o dono, ele manda. Ele é o proprietário de todas as ações ou cotas da empresa pública. A empresa pública pode se revestir sob qualquer forma societária, sociedade anônima, limitada, enfim. Já a empresa estatal, chamada Sociedade de Economia Mista, só se reveste por meio de uma sociedade anônima. Então, toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima e nela, na sociedade de economia mista, o capital majoritário, a maior parte das ações pertence ao ente da APB. Então, ou a União é a sócia majoritária, ou o Estado membro, ou o DF, ou o município. A diferença entre esta API, Sociedade de Economia Mista, que é uma estatal, da empresa pública, também API, que também estatal, é que na empresa pública 100% do capital pertence à APD, na sociedade de economia mista, mais de 50% do capital pertence à APD. Atenção, a administração pública pode ser sócia minoritária em algumas empresas? Pode, mas esta empresa é privada e tem a União, o Estado-membro, o município ou o DF como sócio minoritário. Esta empresa privada não faz parte da API, anote aí, hashtag só a Exanc aprova mais que Exanc na OAB. A empresa que tem capital social público pertencente a um ente da APD ou até um ente da API, mas minoritário, esta empresa não integra a API.
Não é sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista, o capital majoritário pertence à APD. Muito bem. Empresa pública, sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. São autorizadas pela lei. A criação se dá com o registro dos seus respectivos contratos sociais na junta comercial. E as subsidiárias? Essas empresas podem ter filiais? Podem. As suas filiais também serão autorizadas pela lei. Eu não posso criar filial de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, sem uma autorização legal. Então é preciso que a lei autorize a criação de filiais, de subsidiárias. Bem, e para que serve? Para qual finalidade é criada uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Para duas, bem genéricas. Ou elas prestam serviço público, quaisquer serviços públicos. Embora seja mais comum empresa pública ser criada para prestar serviço público, eu não me lembro de um exemplo de uma sociedade de economia mista criada para prestar serviço público, mas é possível doutrinariamente. Ou empresa pública, sociedade de economia mista, explora o mercado, praticam atividades na economia. É o Estado empresário. Eis aqui o maior ranço que temos. O Estado empresário é a prova de que nosso capitalismo, constitucionalmente falando, nosso capitalismo é um capitalismo moderado. É uma economia de mercado. Somos uma economia de mercado. Nosso Estado adota o capitalismo em razão da Constituição, porque assegura livre iniciativa, garante a propriedade privada, mas nosso Estado mescla o capitalismo selvagem com intervenções. E não, nossa economia é uma economia intervencionista. O Estado brasileiro é interventor. Está aqui a prova. Em razão de dois motivos. O Estado, a administração pública direta, pode invocar relevante interesse público ou segurança nacional, conceitos jurídicos indeterminados, portanto, cuja definição é muito vasta e ampla, podem invocar tanto o interesse público relevante quanto a segurança nacional para que a APB crie uma API chamada empresa pública ou sociedade de economia mista com a finalidade específica de explorar o mercado. Então nós temos aí exemplos de empresa pública que explora o mercado, Caixa Econômica Federal. Empresa pública, sociedade de economia mista que explora o mercado, Petrobras, a grande Petrobras, uma sociedade de economia mista que explora o mercado, e o Banco do Brasil, o banco bom para todos, também uma sociedade de economia mista que explora o mercado. Vejam, então empresa pública, sociedade de economia mista podem tanto prestar serviço público como explorar o mercado, fazer papel de empresário, é o Estado empreendedor. Mas para o Estado, a administração pública direta, ter uma empresa pública ou instituir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que explore o mercado, são precisos os dois requisitos, um dos dois pelo menos, não são cumulativos, relevante interesse público ou segurança nacional. Por isso a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras ainda são públicos. Por isso, porque ainda é preciso a intervenção do Estado nestas áreas da economia, nestes setores econômicos. Vejam, quando a administração pública indireta explora a economia, ela não pode ser considerada com todas aquelas prerrogativas, ela não pode ter tantos benefícios. Então é por isso que eu elenquei aí, como último tópico da aula de hoje, quais as características de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista que explorem atividade econômica. Porque se a empresa pública e a sociedade de economia mista prestam um serviço público, a sua natureza, pessoa jurídica de direito privado, a sua integração à API, as suas características, os seus benefícios são todos iguais aos demais.
como se empresa pública, sociedade de economia mista, que presta um serviço público, fosse uma fundação pública ou fosse uma autarquia. Mas quando empresa pública, sociedade de economia mista, exploram o mercado, nós temos ali o Estado empresário, a tratativa é diferenciada e é sobre isso que eu falo agora. Gravem aí, guardem, anotem, cai na prova, não só na minha, nas provas do concurso. Cai na OAB. Avaliador adora falar sobre empresa pública e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica, porque é a exceção da exceção. Primeiro, elas continuam sofrendo a tutela, o controle da APD, continuam sofrendo. Então a APB que as instituiu, como já disse, a APB é uma eterna mãe, ela te fiscaliza sempre, a API. Como a mãe fiscaliza o filho, mesmo que o filho tenha casado, saído de casa, feito 40, 50 anos, a mãe está lá mandando e batendo na cara do filho, se necessário for. Vejam, a APD é do mesmo jeito. E as empresas públicas, sociedade de economia mista, que exploram a atividade econômica, continuam sofrendo essa fiscalização e tão só. Elas não se sujeitam à licitação, porque tem um regime próprio. Elas não se sujeitam ao controle do Tribunal de Contas. Elas não têm bens públicos. Os bens são privados, passíveis inclusive de penhora. Esta empresa pública, sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, tem como seus trabalhadores os chamados seletistas, empregados públicos que prestam concurso público, mas não tem estabilidade. O TST já disse: quem trabalha na empresa pública, sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, não tem estabilidade. Prestou concurso, mas não tem estabilidade. Não há imunidade tributária para essas que exploram atividade econômica. Não há prerrogativas processuais, elas não são chamadas de fazenda pública quando exploram atividade econômica. Sujeitam-se à lei de improbidade. Então, quem trabalha numa empresa pública ou sociedade de economia mista que explora atividade econômica está sujeito à lei de improbidade. O grande rombo da Petrobras não é tão somente criminal, não tem repercussão tão somente na esfera criminal, existe ali também, e certamente o MP investigará, improbidade administrativa. Mas infelizmente a tratativa diferenciada é esta da tutela e da improbidade, porque em regra, de modo geral, empresa pública, sociedade de economia mista, que exploram atividade econômica, à exceção da exceção, que só podem ser criadas por relevante interesse público ou segurança nacional, estas atuam, são tratadas, vistas, encaradas e personificam como uma pessoa particular. Personificam o empresário. São tratadas como particular. Atenção! Não há prerrogativas para estas. Galera, na aula de hoje nós vimos os 4 entes da API, todas as suas nuances. Encerramos esta classificação. Não veremos mais nada sobre sujeitos de APD e API nas próximas videoaulas. Na próxima videoaula eu falo sobre teoria do órgão, a subdivisão, o processo de desconcentração que ocorre dentro de APD e dentro de API. #Orgulho de Cerezanque, valeu, até a próxima videoaula.